Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Que hoje a gente começa um outro ritmo dentro da sociologia. Então, a gente já viu vários sociólogos, vimos as teorias deles, e agora a gente começa a entrar em assuntos mais gerais, como trabalho, como minoria, maioria, tá? Então vocês vão ver que agora muda um pouquinho, que agora a gente fica um pouquinho mais reflexivo, que a gente olha mais pra gente agora, que a gente olha mais pro nosso mundo mais real, tá? E hoje a gente começa essa nova onda falando de trabalho, tá? Então eu vou explicar como que surgiu esse conceito de trabalho, como ele se revolucionou ao longo dos anos e na próxima aula eu vou falar sobre o trabalho no Brasil. Desde as primeiras leis trabalhistas até os movimentos trabalhistas atuais, os grandes nomes quando a gente pensa em trabalho, em relações de trabalho, tá? Então hoje é uma aula um pouquinho mais geral e na próxima aula eu já me debruço mais sobre a questão trabalhista no Brasil. Fechou? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre trabalho, algo que está muito próximo da gente. Vamos lá. Gente, o trabalho teve várias visões ao longo da história. Então ele já foi considerado algo negativo no início dos tempos. Quem que lembra da história de Adão e Eva, tá? Aí ele passou para algo positivo, aí ele volta para ser negativo, aí volta para, tá? Então ele vai se modificando, ele é multifacetado, tá? Então as noções de trabalho, elas se alteram muito ao longo dos anos. E isso é muito importante para a gente entender a história das localidades, os locais históricos, tá? Porque cada local vai visualizar o trabalho de uma forma ao longo da história, tá? Então o trabalho no início aqui no Brasil, com os nossos nativos, ele era um trabalho comum, ele era um trabalho coletivizado. Com a colonização, ele se torna um trabalho predatório, um trabalho escravista, ok? Depois ele se torna um trabalho explorador. Então a gente consegue entender muito da história do local e da história do mundo ao analisar a questão do trabalho, tá? Então, o que eu trouxe para vocês? Algumas concepções do trabalho da Grécia Antiga que eu acho legal para a gente fazer algumas reflexões. E essas reflexões vão ser muito importantes, tá? Para um tema de redação que eu estou preparando para vocês. Então vamos lá. Na Grécia Antiga, meus amores, a gente tinha 3 dimensões de trabalho, 3 concepções. A primeira concepção a gente chamava de praxis, tá? É um conceito um pouco diferente da praxis atual, tá? Mas naquela época, o que significava praxis? Praxis significava trabalho relacionado com a política, ou seja, naquela época quem trabalhava com a vida pública da cidade, estado, trabalhava de uma maneira a praxis, tá? Então sempre que tem algo a ver com a política ou com a vida pública na Grécia Antiga, é um trabalho formulado na base da praxis. Bom, não dá para viver só de praxis, tá? A sociedade é muito complexa. Então, além da praxis, tem o labor, que é o trabalho relacionado com a sobrevivência. O que significa sobrevivência? São os trabalhos, tá? As profissões que mantêm a nossa sobrevivência. Então, naquela época, eram os agricultores, os camponeses, tá? Os costureiros, toda essa gama de profissões que trabalham produzindo produtos, tá? Para nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos gregos antigos. Além disso, existia um outro tipo de trabalho que era restrito a uma população pequena, tá? Alguns pequenos privilegiados, que é o trabalho da poiesis. O que é a poiesis? A poiesis é um trabalho relacionado com a criação e com a arte. Então são os artistas. Gente, é um pequeno grupo, mas é um grupo fundamental. Não dá para viver sem arte, não dá para viver sem criação, sem cultura. Então a gente percebe na Grécia Antiga que essas 3 ramificações, quando unidas, elas construíam toda uma sociedade da época.
e todas elas tinham uma forma de trabalho, seja um trabalho criativo, seja um trabalho político, ou seja um trabalho fundamental para a sobrevivência. Mas todas elas se complementam e todas elas, para a Grécia Antiga e para as cidades-estados, eram fundamentais para que ela continuasse existindo, tá? Hoje a gente percebe que desses 3 tipos, alguns são mais valorizados, outros não são considerados trabalhos, mesmo sendo, ok? Então eu preciso e eu quero muito que vocês comecem a fazer essas reflexões sobre a questão do trabalho, tudo bem? Então vamos lá. No começo, tá, da Revolução Industrial, no começo do capitalismo, o trabalho, que ele era feito de uma maneira diferente, ele começa a produzir muito mais do que um produto. Ele começa a produzir algo que a gente chama de riqueza. E a partir do momento que o trabalho se torna um produtor de riqueza, de dinheiro, de bens, ele muda. E a relação da sociedade com ele também muda. Então essa visão de trabalho como riqueza, ela inicia na primeira Revolução Industrial. Ela inicia com o capitalismo industrial. E a gente percebe que a Revolução Industrial, ela começa a desejar e buscar entre os vários trabalhadores algumas características próprias. E essas características a gente vai chamar do quê? De qualificação. Seja uma qualificação do trabalho ou uma qualificação da mão de obra. Então eu preciso de mão de obra qualificada. Quanto mais qualificada, melhor essa mão de obra. Quanto mais qualificada, mais eu pago para essa mão de obra. Então começam a surgir hierarquias, começam a surgir diferenças entre os trabalhadores. Diferenças que vão desde o salário até a habitação, até nível cultural, até nível político, até participação política, até participação social, até participação urbana. Então a gente percebe que com o avanço do capitalismo e da Revolução Industrial, o trabalho ele não é mais uma parte da sociedade. Ele agora começa a controlar essa sociedade. E a partir do momento que ele está controlando essa sociedade, meus amores, ele vai se tornar o indicador da sua posição social. Então, o que você faz, o seu trabalho, vai te colocar em determinadas posições sociais. E isso, hoje, na nossa sociedade capitalista, a gente percebe muito claramente. A gente percebe uma hierarquia de profissões. A gente percebe uma hierarquia de trabalhos. Alguns trabalhos, eles valem muito mais culturalmente e no status. E alguns trabalhos não valem tanto. E a gente começa a definir as pessoas pelo trabalho e pela profissão que ela tem. Então, Marina, eu não sou Marina, 23 anos, pisciana, apaixonada por leitura. Não, eu sou Marina Relações Públicas. Eu sou Marina professora. Então, a gente começa a se definir pelo que a gente faz. E a gente começa a se definir por esse trabalho. Então, eu como Relações Públicas e principalmente como professora, eu preciso ser de um jeito, então eu me adequo. Se eu for para outra profissão, eu já me adequo diferente. Então a gente percebe como o trabalho ele assumiu importâncias muito diferentes com o avanço da história, tá? Então eu preciso que vocês reflitam sobre isso, tá? Então, o trabalho se torna alienante porque ele vai te alienar. E você, por ser alienado pelo seu trabalho, você é um trabalhador alienado. Então, quando existem aquelas linhas de produção gigantes, quando eu vejo só uma parte do produto final, quando eu não tenho domínio da produção inteira, eu me torno alienada. Olha o que o Marx falou, isso vem de Marx. Então, o trabalhador hoje, nesse complexo capitalista, ele sabe uma pequena parte.
Ele é uma pequena engrenagem, ele já não é o produto inteiro. E quando esses vários trabalhadores, essas várias engrenagens se unem e produzem o produto, ou a mercadoria, ou o serviço, não fica com eles. Eles apenas vendem a força, seja uma força física ou seja uma força intelectual, ok? Então, isso é, para Marx, o trabalho e o trabalhador alienado. Tudo bem? Então, a gente vê que toda essa revolução industrial, esse capitalismo industrial, e hoje a gente tem um novo capitalismo, né, que é um capitalismo muito maior, um capitalismo globalizante, tá? Vai criar vários modelos de produção. Então, a gente tem os modelos fordistas, os modelos toyotistas, e são muitos, porque a cada momento está surgindo novos modelos e novas formas de trabalhar e ser trabalhador. Tudo bem até aqui? Sim? Então tá bom. E a gente precisa analisar como que tá o trabalho hoje em dia, como que tá esse trabalho contemporâneo. Então a gente percebe que esse trabalho contemporâneo ele ainda é uma prática geradora de riqueza. Então eu ainda escolho as profissões por quanto elas provavelmente vão me pagar, ok? E meus amores, falar, Marina, isso não existe, eu nunca vi isso. Quantas vezes vocês já não viram ou até ouviram de amigos, de amigas que gostam de coisas que teoricamente não dão tanto dinheiro, teoricamente não dão status social, e você vê essas pessoas escolhendo outras profissões, escolhendo as profissões que dão um status quo, profissões que todo mundo tem muito orgulho, ok? E quantas vezes vocês também não viram alguém que não, quero fazer isso, falar, você vai ser isso, mas não dá dinheiro, vai ser pobre. Então a gente percebe que o trabalho, ele ainda é visto como um gerador de riqueza. Trabalho bom te dá dinheiro, trabalho ruim não te dá dinheiro. E não é bem assim que funciona, são muitos outros fatores, tá? Então ele ainda é uma prática que indica a posição social. Então se você for determinadas profissões, você vai ser rico, vai ser poderoso, vai estar lá no topo da hierarquia social. Se você tiver outras profissões, você não vai ser rico, vai ser pobre, vai estar lá embaixo, ok? Tá? Então a gente percebe que o trabalho na contemporaneidade, no agora, ele perpetua a desigualdade, ok? Então os trabalhos, eles têm diferenças salariais e diferenças de influência e de respeito social muito diferente. Isso acarreta, isso gera uma desigualdade social muito forte, principalmente quando a gente fala de Brasil, ok? Eu vou trazer muitos memes na próxima aula, que vocês vão ver como esses memes demonstram a desigualdade trabalhista no Brasil, ok? Então a gente percebe aquilo que o Marx falou nas suas teorias, os dois lados disputando o poder. Um lado, os donos do meio de produção, e o outro lado, os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, ok? E se a gente for pensar nos movimentos de trabalho que estão eclodindo, que estão surgindo hoje em dia, a gente tem dois modelos dois movimentos que estão aí, para a gente ver a história acontecendo. O primeiro é a uberização do trabalho, que eu vou explicar no próximo slide para vocês. E o segundo é a questão dos trabalhos remotos. Então eu não preciso mais ir para uma localidade para trabalhar. E a gente viu nessa quarentena que a gente está vivendo o quanto os trabalhos modificaram. Há um ano atrás, eu não imaginava eu trabalhando da minha casa, da minha sala, que vocês não conseguem ver, tá? Mas eu estou na minha sala, dando aula para muitos aí do outro lado da tela. Porque isso não era a rotina do meu trabalho. A rotina do meu trabalho era eu pegar meu material, pegar meu computador que está aqui embaixo e ir para a sala e conversar com os alunos. Mas não, por causa de uma quarentena, a gente mudou a forma de trabalho. E hoje a gente trabalha de maneira remota.
Dá certo, não dá certo? Não dá para saber direito. Isso são discussões muito mais abrangentes, mas o trabalho mudou. Ele precisou mudar para se adequar ao momento em que está. E não adianta falar que o trabalho vai ser o mesmo quando acabar a quarentena. Não vai. Muitos trabalhos talvez não voltem para suas bases. Muitos trabalhos talvez sejam remotos daqui para frente. Então, como a história ela vai modificando? Quem pensava 50 anos atrás trabalhar de casa? Hoje a gente tem uma grande parcela da população trabalhando de casa, ok? Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho sobre a uberização, que é um movimento muito forte, tá? É um movimento que eu preciso que vocês deem muita atenção e que vocês olhem com muita atenção sobre esse movimento, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre uberização. O que é uberização? É a uberização do trabalho, tá? E também uberização das relações trabalhistas. Então, é uma nova forma de trabalho e é uma nova forma de relação trabalhista. Uberização tem esse nome derivado da empresa Uber, ok? Que é a Uber? A Uber são aplicativos que oferecem o serviço de te levar para um lugar para o outro. Então, os Uber são esses motoristas que trabalham para essa empresa que através do aplicativo fazem corridas, ok? Então eu tô aqui na minha casa, eu quero ir para o shopping, eu não quero pegar o carro, ou eu não tenho carro, ou eu não quero andar de ônibus, eu abro meu aplicativo, coloco lá um ponto de partida, o ponto de chegada e vem um Uber, me pega aqui e cobra o quanto tá lá no aplicativo. Gente, isso há 10 anos atrás não existia táxi, que era totalmente diferente, tá? Aí começa com a Uber, que vai dar origem aos entregadores de aplicativos, que vai gerar toda essa uberização do trabalho, tá? Então, esse modelo de trabalho ele é marcado por 3 características. Primeira, informalidade. Ele é informal. Se eu quiser virar Uber hoje, eu viro, ok? Pela flexibilidade, eu posso trabalhar hoje, não posso trabalhar amanhã, não tem problema, ok? Eu não tenho um chefe, eu faço o meu horário. Isso é bom, isso é ruim? A gente vai perceber que é mais ruim do que bom, tá? E ele é totalmente dependente da demanda. Se tem demanda, eu trabalho. Se não tem demanda, eu não trabalho. Então, se ninguém querer pegar Uber hoje, os Ubers não vão ter trabalho. Então, eles vão depender totalmente da demanda dessa população, tá? Então, essas são as 3 características principais da uberização do trabalho, ok? Gente, o trabalhador, ele não tem um vínculo empregatício, ok? Então, ele não tem carteira assinada, por quê? Porque é informal, ok? E obviamente, ele não tem a garantia dos direitos que uma carteira assinada garantem. Então, ele não tem acesso a muitos benefícios e muitos direitos que a história e centenas de milhares de trabalhadores lutaram para que hoje nós temos, tá? Para que hoje a gente tenha essa segurança. Então, pelo fato dele se tornar autônomo, ele está sozinho, ele é autônomo, ele é sozinho. Ok? Então, se ele bater o carro, ele que arque, ok? Se ele for assaltado, ele vai arcar. Agora, se eu tenho uma carteira assinada e eu me machuco trabalhando, eu tenho direitos, ok? Então, a uberização, ela é muito informal. E isso vai prejudicar, sim, muito o trabalhador, ok? Porque é muito difícil para ele cobrar direitos, porque ele é baseado numa relação informal, tá? Então, a gente percebe que essa informalidade, essa flexibilidade, esse não vínculo, essa não garantia vão criar o quê? Uma precarização nas relações trabalhistas. Então, as relações trabalhistas que são fundamentadas em direitos, em leis, não existem para esses trabalhadores. Isso gera uma precarização da garantia. O trabalhador ele não tem nenhuma garantia quando ele está nesse modelo de relação.
porque ele é informal, ele é autônomo, ele trabalha por ele. Ele que faz o trabalho dele. O discurso é muito bonito quando a gente escuta. Ai, você trabalha o quanto você quiser. Se você quiser parar, você para. Se você quiser ganhar mais, você ganha. Tudo depende de você. Mas quando a gente vê na realidade e a gente vê as manifestações dos entregadores de aplicativo, a gente vê as realidades deles, a gente percebe que esse conto, toda essa fantasia, na realidade ela é muito mais dura. Que esses trabalhadores, eles trabalham em jornadas que se compara à primeira Revolução Industrial, de 14, 12 horas por dia. Que eles ganham uma taxa muito pequena desses aplicativos. Que eles não têm uma segurança trabalhista que os trabalhadores que têm carteira assinada têm. Que eles se machucaram e é eles por eles. Então, a uberização, ela é um movimento contemporâneo, ela é um movimento que está acontecendo, que está se alterando, mas ele é um movimento que até agora precarizou a relação trabalhista desses indivíduos, ok? Então, a gente precisa falar de precarização, a gente precisa falar de ausência de direitos trabalhistas e a gente precisa entender as demandas desses trabalhadores. Tudo bem? Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre as demandas desses trabalhadores que estão vivenciando a uberização, procurem os movimentos de break dos apps, tá? Então já houve até o momento, hoje é dia 15, tá? 2 movimentos de break, de greve geral dos entregadores de aplicativos, tá? Vocês acham muitas reportagens sobre isso, inclusive no Instagram do Humanidades tem, ok? Muitas informações que eu compartilhei e é muito importante que a gente tenha consciência, tá? Do uso desses aplicativos. Porque a gente, com essa modernidade e também com a quarentena, a gente está transformando totalmente o nosso consumo. Ok? Então a gente está consumindo muito através de aplicativos. E a gente precisa pensar quem está ganhando com isso. Ok? Sempre temos que pensar nisso. Sempre temos que questionar. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tá? Qualquer dúvida, deixa aqui, mas deixa um comentário também que eu gosto. Ok? Até a próxima aula que a gente vai falar de trabalho aqui no Brasil. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.